eu vou fazer um vídeo rapidinho de uma dica sobre frases prontas do candomblé. O que seriam essas frases prontas? Seriam frases que você ouve durante décadas e de uma certa forma atrapalha o raciocínio das pessoas que querem aprender um pouquinho dessa religião complexa. Por exemplo, Oxóssi não gosta da morte. É uma frase pronta. O que significa isso? Nada. Completamente nada. E as pessoas ficam falando umas com as outras que Oxóssi não tem medo nem da morte, que Oxóssi não sei o que, não sei o que. Tá, e daí? Porque Oxóssi, pelo menos, ele não tem a nossa existência, a nossa forma de vida. Ele é uma energia. Então, vamos dizer que ele já está morto. Então eu acho que não é só Oxóssi, eu acho que nenhum orixá deveria ter medo da morte, porque ele simplesmente não tem uma vida terrena. E usar isso para dizer que o seu orixá é mais importante que o outro é uma bobagem. Outra frase interessante é: Xangô tem medo da morte. Aí já é o contrário, é o Xangô que já vai ter medo da morte. Agora não sei como isso pode acontecer, porque Xangô na África é um culto relacionado ao culto de Egungun, que é o culto dos ancestrais, dos mortos. Inclusive também no Brasil, nos terreiros de Egungun, na ilha Madre de Deus, em Itaparica. A casa de Leaxé de Egungun cultua Xangô, cultua Egungun, cultua todos os babás. Então eu não sei de onde tirou essa bobagem também de que Xangô teme a morte. Já ouvi falar também que você está jogando os búzios e se a pessoa vai falecer, o que é outra bobagem, Xangô se afasta do jogo. Mas é tanta invencionice. Essas frases prontas deviam não existir, porque Xangô não tem medo da morte, teme a morte, desculpa, Xangô teme a morte e Oxóssi não, porque é uma frase tão idiota, porque Xangô também tem outra forma de vida, ele não é um ser humano. Então não tem como ele temer a morte, vamos dizer assim, se ele já está morto. Então é uma coisa também que não tem sentido nenhum. Outra bobagem que a gente ouve também no candomblé, outra frase pronta, é santo quente e santo frio. O que é isso, santo quente e santo frio? Santo esfria a casa, santo esquenta a casa. Isso não existe. É porque Oxalá esfria a casa. Agora vamos lá. Oxalá, o Batalá. O Batalá é a primeira divindade criada por Olodumare, encarregado de criar o ser humano, as coisas vivas, insetos, animais, amebas, protozoários e tudo. Criou tudo, a flora, a fauna. É considerado o orixá que determinou uma série de dogmas religiosos. É considerado o pai de todos os outros orixás. É considerado a divindade que deu, enquanto Olodumare criava a forma bruta, grotesca do ser humano, ele infundia o Emi, a vida. O Batalá, eu vou fazer um texto aqui mesmo no Centro Cultural de Oxum, um texto falando exatamente, mas exatamente quem é o Batalá ou Oxalá, ou Orixá Unlá, né? O grande orixá. Para vocês entenderem que essa coisa de Oxalá esfriar a casa é outra bobagem, né? Que tem candomblé que faz o candomblé, termina o xirê, não canta pro Oxalá, porque acredita que Oxalá vai esfriar a casa. Quem esfria a casa é você, que tem a mão ruim e não sabe cuidar de orixá. Quem esfria a casa é você, que não sabe fazer as coisas direito. Quem esquenta a casa, para dar confusão e tudo, é você, que não sabe preparar a sua casa também. Você tem um loó burucu, né? A mão ruim para as coisas. Ou não tem sacerdócio e insiste em ser sacerdote. Porque orixá nenhum faz mal a ninguém. Muito menos Oxalá. E essa coisa que Ogum esquenta, que Oxalá esfria, que Iemanjá esfria, que Oxum tempera, é outra frase pronta que não tem sentido nenhum. Vamos parar com isso. Depois desse vídeo, eu vou fazer uma matéria sobre Oxalá e a importância que ele tem no panteão afro-brasileiro, para vocês entenderem que se o pai de todos, vamos chamar assim, se o Ibequedi Olodumare, o segundo depois de Olodumare, que seria considerado filho do Criador do universo, esfria uma casa de candomblé, então você para de cultuar. Porque quando os antigos estavam 7 anos, que tinha essa coisa de assentar Oxalá nos 7 anos para qualquer pessoa, independente do ori, eles tinham uma certa razão. Porque ali estavam determinando quem é realmente
ou a importância que tem Oxalá na vida das pessoas, ou Obatalá, sabe? O arim que bota na mesa do Dibori, de quem está tomando 7 anos, é relacionado aos orixás Funfun e aos ancestrais. Isso quem toma 7 anos direito, né? Porque hoje em dia ninguém toma arim mais junto com 7 anos, aquele 7 anos quebrado. Então vamos parar com isso. Essas frases prontas, elas estragam de sobremaneira a religião. E aguarde minha matéria sobre o Batalá, que é o meu próprio texto aqui no meu grupo Centro Cultural Oju Oxum. Pessoal, essa dica é rápida porque essa semana está muito corrida para nós. Axé a todos.